Oi, pessoal. Vamos então para nossa última aula do ano, tá? Última videoaula, na verdade. A gente ainda vai ter mais uma avaliação, mais uma atividadezinha, mas em questão de videoaula, essa é a última, tá? Então, olha só. A professora tentou dar uma resumida nas unidades de medida, tá? A gente deveria ter mais aulas, mas como a gente está fazendo tudo aula remota, então a professora tentou ao máximo resumir e fazer de uma forma com que vocês conseguissem compreender, tá? Então, a primeira que a gente vai ver são as medidas de comprimento. Antigamente, vocês vão ver lá vocês vão perceber lá no conteúdo que a professora colocou, tem a história, né, que eram utilizadas partes do corpo como unidades de medida. Mas claro que não vai dar certo, porque, por exemplo, o meu braço é diferente do braço de outra pessoa, não é o mesmo comprimento. Então, como é que ia comprar, por exemplo, um braço de tecido? Se fosse comprar do meu braço ou do braço do vendedor, ia dar diferente, então já ia dar problema. Então, aos poucos, eles foram inventando o sistema métrico decimal, em 1789. A unidade padrão desse sistema é o metro que vocês conhecem, que é o símbolo, é o M, né? Tem outras unidades, as que mais são utilizadas são o centímetro, que é o cm, o milímetro, mm, e o quilômetro. Centímetro a gente utiliza para coisas menores, o milímetro bem menores, e o quilômetro é mais para distâncias, né? 1 quilômetro, vocês sabem que 1 quilômetro ele tem 1000 metros. Então, 4 quilômetros vão ter quantos metros? Basta a gente multiplicar por 1000. Então, 4 vezes 1000, que vai dar 4.000 metros. Moleza, né? Agora, se eu quero fazer o oposto, transformar metro para quilômetros. Então, ao invés de multiplicar, eu vou dividir por 1000. Aí, a gente entra naquela aulinha que a gente fez lá, ó. Aqui a gente pode cortar o zero. Quanto é 4 dividido por 10? É 0,4. Um zero, um número após a vírgula. Então, 400 metros é o mesmo que 0,4 quilômetros. Metros para centímetros. 1 metro, ele possui 100 centímetros. Então, se eu quero passar 4,8 metros para centímetros, eu vou multiplicar esse valor por 100. Lembra que para multiplicar por 10, por 100, por 1000, basta a gente movimentar esta vírgula? Então, a vírgula que está aqui depois do 4, ela vai movimentar duas casas, ó. 1, 2. Então, ela vai ficar aqui, né? A gente acrescenta um zero. Então, 4,8 metros é o mesmo que 480 centímetros, ok? Agora, metro para centímetro multiplica, centímetro para metro a gente divide. Aqui a gente multiplicou por 100, aqui a gente divide por 100. Pode cortar os dois últimos zeros, e 5 dividido por 10 vai dar 0,5, ok? 1 metro tem 1000 milímetros, então 3,45 metros vai ter quanto? Basta de novo multiplicar. Então, para multiplicar por 1000, basta movimentar a vírgula 3 casas. Então, ela vai ficar aqui, ó. A gente copia o 3, o 4, o 5 e o 0. Pronto. E aqui o oposto. Se lá nós multiplicamos, aqui nós dividimos por 1000, ó. Corta, corta. 56 dividido por 10 vai dar 5,6 metros, ok? Então, essas são as medidas de comprimento. Tem outras? Tem. Tá tudo lá no conteúdo que eu deixei para vocês, tá bom? As medidas de massa, que são aquelas para peso, né, gente? Então, ó, vocês veem muito no supermercado, né? O peso de vocês, né? Quando a gente vai se pesar. Aqui a gente mais utiliza, que é a unidade padrão, é o quilograma, ok? Tem outras que são mais utilizadas é o miligrama e principalmente o grama, tá? Mas a que mais utiliza é o quilo. A gente fala que é quilo, né? Mas o correto é quilograma, que é representado por kg, ok? 1 quilograma, ele tem 1000 miligramas. Então, para transformar quilo para miligrama, basta eu multiplicar por 1000. Então, aqui 1 quilo, ele tem 1000 gramas, perdão que eu falei miligramas, é gramas. Então, para transformar 0,4 quilos em gramas, nós vamos multiplicar por 1000. Vamos movimentar esta vírgula 1, 2, 3 casas. Então, se a vírgula tá aqui, nós vamos movimentar 1,
2, 3 casas. Então, a gente vai acrescentar 0, vai ficar 400 gramas, ok? Para fazer o oposto, ao invés de multiplicar, nós vamos dividir por 1000. Então, nós vamos tirar aqui, e 2 divide por 10 vai dar 0,2 quilos, ok? Agora, 1 grama tem 1000 miligramas, tá? Então, é a mesma coisa que a gente fez ali. Então, se eu quero fazer gramas para miligramas, basta multiplicar por 1000. Aqui, como não tem vírgula, basta a gente acrescentar 3 zeros, fica 48.000. Aqui, nós vamos dividir por 1000, basta cortar os zeros e sobra 3 gramas, tá? Tem outras medidas, que é a tonelada, vocês já devem ter ouvido falar, que são coisas muito pesadas, né? Por exemplo, um caminhão. A arroba é muito utilizada com gado e o quilate, que é muito utilizado com joias, tá? Porque é uma medida bem menor, ó. Então, vamos lá. 1 tonelada é o mesmo que 1000 quilos. Então, vamos supor que tem um caminhão que pese 3 toneladas e meia, 3,5. Quantos quilos ele pesa, então? Nós vamos multiplicar esse valor por 1000. Nós vamos movimentar esta vírgula, 1, 2, 3 casas, 1, 2, 3. Então, nós vamos botar o 3, o 5 e mais 2 zeros, 3.500 quilos. Então, agora, arroba, sempre que fala em arroba, significa que eu estou falando em 15 quilos. Então, se eu falo 8 arrobas, eu estou falando em 8 vezes o 15, tá? 8 vezes 5, 40. Vamos fazer o oposto aqui, que fica mais fácil. 8 vezes 1, 8, dá 12. Então, vai dar 120 quilos, certo? Agora, se eu falo para vocês que um boi, ele pesa 60 arrobas, qual é o seu peso em quilos, tá? Então, nós vamos lá. Se ele tem 60 arrobas, nós vamos multiplicar 60 por 15, porque a cada uma são 15 quilos. Então, vamos fazer. Boto 0, 5 vezes 6 é 30, vai 3, 6 vezes 1, 6, dá 9. 900 quilos, ok? Não esqueçam que, como vocês estão em casa, vocês podem usar a calculadora, sem problemas, tá? Tem aquela que vocês ganharam do governo, né? Já o quilate é uma medida menor, né? Então, ó, 1 quilate é igual a 0,2 gramas. E 5 quilates, então, é quantas gramas? Nós vamos multiplicar por 0,2, que vai dar 1. 5 quilates é o mesmo que 1 grama, ok? Se eu falo que um anel de ouro de 12 quilates está custando R$550 por grama, qual o valor total deste anel? Primeiro, nós vamos transformar esse quilates em gramas. Nós vamos multiplicar ele por 0,2, certo? 1 quilate, 0,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Bota um número após a vírgula. Então, fica 2,4 gramas, que nós vamos multiplicar por R$550, porque a cada 1 grama custa R$550. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? 4 vezes 5, 20, 22. Agora 0, 10 vai 1, 11. Vamos colocar um número após a vírgula e o valor desse anel vai ser R$1.320, ok? Depois tem para vocês as medidas de tempo. Medidas de tempo você já conhece, né? Nós temos o relógio, que temos ele em analógico, que são aqueles com ponteiros, né, de 1 a 12, e tem o digital, né, que pode ser em 24 horas. O relógio, ele serve para medir o tempo que a gente tem durante o dia, que são as horas, os minutos e os segundos. Alguns relógios têm outras coisas, né, outras funções, mas, no geral, o relógio serve para isso, para medir o tempo do dia. Nós sabemos que um dia, ele possui 24 horas, e que 8 dias possuem, basta a gente multiplicar. 24 vezes 8, vamos fazer, ó, agora a professora vai começar a usar a calculadora para a gente fazer mais rápido. Então, 24 vezes 8 vai dar 192 horas, ok? Se 1 hora tem 60 minutos, 7 horas vai ter quanto? Quanto que é 7 vezes 60? Vai dar 490
20. Bom, vocês também podem fazer aqui, ó, tá? Só multiplicar aqui bonitinho, ó. E aqui, 1 minuto tem 60 segundos, então 30 minutos vão ter quantos segundos? Basta a gente multiplicar. E se quiser fazer o oposto, transformar segundo para minuto, a gente divide. Isso aí. Agora aqui o calendário. Todo mundo conhece o calendário, né, pessoal? A base do atual calendário que a gente utiliza, ela foi introduzida por Júlio César, que foi um ditador militar e senador de Roma, no ano de 46 a.C., tá? Mas, claro que depois ele sofreu algumas alterações até chegar no atual calendário que a gente utiliza hoje, tá? O calendário, a gente tem as semanas, os dias, os meses. E nós sabemos que um ano no calendário, ele tem 12 meses. Então, 12 anos são quantos meses? Vamos multiplicar. 12 vezes 12, que vai dar 144. Agora, quantos anos são 216 meses? Vamos fazer o oposto? Lá a gente multiplicou, agora a gente divide por 12, ó. Que vai dar 18. 18 anos, certo? Uma semana tem 7 dias, então 40 semanas vão ter quantos dias? Vai dar 0 e 7 vezes 4, 280 dias. Um bimestre. Antigamente, o nosso ano escolar era dividido por bimestre, né? Então, era a cada 2 meses gerava uma nota para vocês no boletim. Aí, passou para trimestre no ano passado, que era a cada 3 meses. Esse ano também era para ser trimestre, mas a gente teve todo esse problema que aconteceu, né? Então, agora, esse ano a gente teve semestre, que é a cada 6 meses. Claro que a gente não conseguiu fechar 6 meses exato, né? Mas o ano, gente, o que é um ano? O que são esses 12 meses, né? Esses 365 dias, que é o normal a cada ano, né? Que é o que a gente conta. É o movimento de translação, que é o tempo que a Terra demora para dar uma volta completa em torno do Sol. Só que essa volta, ela na verdade não é 365 dias, vocês já estudaram isso, né? Ela é 365 dias aproximadamente e é arredondado para 6 horas. Então, o que é feito? A cada 4 anos, porque 6 vezes 4 gera 24 horas gera um dia a mais. Então, a cada 4 anos, nós temos o ano bissexto, que é o ano que tem um dia a mais, que é 366 dias. E esse dia é o dia 29 de fevereiro, ok? Depois, a professora colocou para vocês também um resuminho sobre medidas de área. O que é medidas de área? É medir a superfície. Então, por exemplo, assim, ó, quando a gente tem a medida de comprimento, que a gente tem, por exemplo, o perímetro, a gente mede isso aqui, ó, o comprimento aqui. Já a medida de área é aqui dentro, ó, é essa superfície. Eu quero saber tudo aqui dentro, qual é essa medida, tá? Como se a gente fosse botar um piso numa casa, por exemplo, eu preciso saber a área dela. Aqui, o chão, ok? E para calcular, tem algumas fórmulas, né? Mas antes, vamos ver qual é a unidade padrão. É o metro quadrado. A gente utiliza o 2 aqui em cima para indicar que é uma área, tá? Tem também o centímetro quadrado, quilômetro quadrado e outros. Mas o mais utilizado mesmo é o metro quadrado, ok? Se eu quisesse passar quilômetro ao quadrado para metro ao quadrado, olha, gente, como tem bastante zero. É o dobro do outro, tá? Então, quando a gente passou quilômetro para metro, era 1000. Quilômetro ao quadrado para metro ao quadrado, aí vai ser 1 milhão, tá? É o dobro de zeros aqui. Então, bastaria a gente multiplicar esse valor por 1 milhão, ok? Então, a gente vem aqui na calculadora, bota 3,48 vezes 1, 3 zeros mais 3 zeros, que vai dar, aqui, ó, estão vendo? 3, 4, 8, 0, 0, 0, 0. Então, aqui vai dar 3.480.000 metros quadrados, ok? Aí, eu botei para vocês a área de algumas figuras planas, que são as que estão no livro de vocês, tá? Então, nós temos o retângulo, o quadrado e o triângulo retângulo, que é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Então, vocês já estudaram isso no quarto e no quinto ano, tá, pessoal? Então, aqui,
nós multiplicamos no retângulo a base vezes a altura, ou comprimento e largura, tanto faz, desde que a gente multiplique as duas medidas diferentes, né? Então, se eu tenho aqui a base 8 e aqui a altura 3,5, eu vou multiplicar os dois. 8 vezes 3,5, que vai dar 28. Então, 8 vezes 3,5 é igual a 28. Como eu não coloquei unidade de medida aqui, eu não botei nem centímetros nem metros, a gente deixa assim, tá bom? Se aqui, por exemplo, a professora botar centímetros, então a gente vai usar o centímetro. A área de um quadrado, basta a gente multiplicar o lado pelo próprio lado. Então, eu tenho 4,2 vezes 4,2. Opa, 4,2 vezes 4,2. Então, eu vou ter 17,64. Como eu multipliquei centímetro por centímetro, eu tenho centímetros ao quadrado, ok? Aqui, para calcular a área de um triângulo retângulo, nós multiplicamos sua base pela sua altura e depois nós dividimos por 2. Por quê? Se vocês repararem, aqui a gente pode fazer um retângulo, ó. O triângulo retângulo nada mais é que a metade de um retângulo, por isso que nós dividimos por 2, ok? Então, 7 vezes 6 é 42. Divide por 2, que vai dar 21, ok? Fiz um resuminho também para vocês de medidas de volume. O volume, gente, é o espaço ocupado por um sólido, um líquido, um gasoso. O que quer dizer isso? Então, por exemplo, vocês têm um sólido geométrico, aqui um cubo, né? E dentro dele a gente coloca um líquido, ou algo sólido, ou algo gasoso. A gente vai medir quanto cabe dentro dele, tá? Para medir, nós utilizamos o volume, que tem fórmulas também. Ok? Nós vamos utilizar as dimensões desse sólido. Nós vamos estudar o cubo e o paralelepípedo retângulo, ok? A unidade padrão do volume é o metro cúbico. Agora, ao invés de 1 e 2, a gente usa o 3, para indicar que nós estamos multiplicando 3 dimensões, ok? E tem também o centímetro cúbico, decímetro cúbico, que são os mais utilizados. O cubo, gente, é aquele sólido que tem todas as dimensões aqui, ó, todas elas são iguais, tá? Minha figura não ficou, mas imaginem que todas são iguais. E essas dimensões são chamadas de arestas. Então, para eu calcular o volume dele, basta eu multiplicar essa aresta por essa, ou seja, como é tudo igual, então nós vamos multiplicar. Se um cubo tem aresta igual a 5, nós vamos fazer 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5 vai dar 125. Pronto. Se aqui fosse 5 centímetros, aqui seria centímetros cúbicos. E o último exemplo é de um paralelepípedo retângulo. Tá vendo? Deixa eu passar aqui para não ficar feio, né? Então, para calcular o volume de um paralelepípedo, para ver quanto cabe aqui dentro dele, nós vamos multiplicar também suas 3 dimensões, que é o seu comprimento, a sua profundidade aqui, ou largura, e a sua altura, ok? Então, nós vamos multiplicar o 5, aqui é um exemplo, tá? Vezes o 3, não importa a ordem, porque na multiplicação a ordem não vai alterar o resultado, vezes 2,8. Vamos fazer na calculadora, ó. 5 vezes 3 vezes 2,8, ok? Deu 42. Viu que fácil, gente? Não sei por que vocês estão errando continhas simples, ok? Se aqui fosse em centímetro ou metro, né? Nós colocaríamos centímetros cúbicos. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Assistam, façam lá as atividades. São 2 notas, tá, pessoal? Então, é uma nota da atividade que tá no conteúdo e uma nota da avaliação que tá no formulário, ok? A maior é que vai ficar. Então, caprichem, por favor. Abraço, pessoal.